Alô, Nação Azul! E aí, massa atleticana? Alô, Nação Americana! Será que você já sabe quem tá aqui? Ixi, vamos saber se você mata essa charada? Fala, galera da internet, Rodrigo Carlos na parada, figurinha carimbada, alô pai, alô mãe, tô na gandaia não, tô trabalhando, tô feliz da vida pra mais um episódio do Terraço Podcast, sendo mais uma vez privilegiado. Que convidada, já viu a potência na voz, né? Produção, Flaviano Costa Borges, nosso popular MacGyver. Apresentação, Rodrigo Carlos, o figurinha carimbada. Antes de tudo, já sabe, né? Segue nas redes sociais, no Instagram, @O Terraço Podcast. No YouTube, se inscreva no nosso canal, O Terraço Podcast. Se inscreve lá. Como é que é, MacGyver? Aqui, ó. Curte, se inscreva e ativa o sininho. Ele é o MacGyver tá na área. Gente, convidada de hoje, ela tem 44 anos, é de Carmópolis, mas cresceu em Oliveira, passou boa parte da sua adolescência lá em Divinópolis, terra dos locutores, das vozes potentes, o interior é sempre assim, a galera vem chegando. Ela, aos 17 anos, veio pra onde? Veio pra cá pra fazer um curso de jornalismo, mudou pra Belô, e aí já sabe, né? Desde cedo essa voz marcante, sempre envolvida no esporte, envolvida na locução, mas a bandeira que ela carrega é da inclusão social. Sabe por quê? Porque ela tá vivendo, amando e acontecendo no momento mais gostoso da vida, o amor e o carinho, porque ela tem uma irmã que tem síndrome de Down, e a gente vai falar, aproveitar e mandar um beijo pra galera do Mano Down, que tá sempre curtindo a gente. Tá no ar mais um episódio do Terraço Podcast, um bate-papo sem amarras, e a minha convidada de hoje é quem? Poliana Andrade, a voz oficial do Mineirão, gigante da Pampulha. Seja bem-vinda. Ô, Rodrigo, que Prazer meu. nossa! Prazer te conhecer, já ouvia pela voz e tudo mais. Menina, você não sabe a nossa felicidade, principalmente do Flavinho, né? Flavinho. MacGyver. MacGyver. Agora Nosso MacGyver. querido, prazer é todo meu, viu? Que honra estar aqui no Terraço Podcast. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Agradecer ao Flavinho, nosso MacGyver. A você, Rodrigo, pelo convite, pela oportunidade. Sempre bom, né? A gente estar contando um pouquinho da nossa trajetória, do nosso trabalho, falando sobre futebol, que é uma paixão nacional. E tô muito feliz mesmo. E a gente vai ficar aqui. sabendo de tudo isso agora. A gente vai conhecer a Poli Andrade, depois a gente vai conhecer a Poli do Mineirão, depois a gente vai conhecer a Poli, que abraça a causa social. Passou por aqui a Hillary, que é uma jovem que hoje está lá em São Paulo, lá da minha terrinha Santa Luzia. Hoje ela tá fazendo SBT, tá fazendo Band, tá fazendo um monte de coisa legal. Beijo pra você, viu, Hillary, que tá sempre acompanhando. Ela fala assim, Rodrigo, rasta pra trás, volta a história. Rasta pra frente, segue a história. Aí vamos lá no rasta pra trás pra gente começar. Quem é Poliana Andrade? Onde nasceu? Como que foi a infância? Solo, tem irmãs, filha de quem? Qual que é o nome dos papais da Poliana? Meus pais hoje estão lá no céu, em memória, estrelinha, mas sempre presentes, né, no coração, sempre. E deixaram pra gente o que é de mais precioso de herança. Como né, que chamava sua mamãe? Valores, caráter, né, isso a gente quer perpetuar, né, passar para os filhos. Com certeza. Marília, minha mãe faleceu recentemente, em dezembro do ano passado, então uma dor ainda muito latente, viva ainda, né? Assim, com o tempo vai virando saudade, mas a lembrança ainda é forte, né? Recentemente tivemos aí o Dia das Mães e assim bateu forte ainda mais, né? Mas a gente acredita que ela está num lugar melhor e que foi o melhor para ela, disso né? eu não tenho dúvida. Então isso de certa forma ameniza, né? E meu pai faleceu já há mais tempo, em 2013. Também, nossa, um grande exemplo. Paulo era o nome dele, Paulo e Marília. Eita! E até por isso meu filho, Paulo Antônio, herdou o nome aí do vô materno e do vô paterno, que era Antônio. A gente quis fazer essa homenagem, e ficou Paulo Antônio, né? Que lindo! Então, meus pais, Paulo e Marília, tenho duas irmãs, a Isabel, as duas mais velhas, eu sou a caçulinha, a Isabel, que também é jornalista, mais conhecida como Bel, carinhosamente, né? Trabalha na Record e é a locutora da Arena Independência. Ah, que legal! Inclusive a nossa voz é muito parecida. Lá em 99, quando me chamaram para fazer a locução na Dengue, na verdade o convite foi feito para ela não pôde aceitar, me indicou e aí eu
né, deu certo, fui fazer o teste, deu certo, mas a gente sempre trabalhou muito em conjunto, assim, ela sempre foi uma referência para mim. Quando eu tô rouca, ela me substitui, quando ela tá rouca, eu substituo ela, é bem bacana, assim, temos dublê, né, cada uma tem uma dublê de voz e ninguém percebe. E a Paula, que é a irmã do meio, né, que é o nosso anjo, que tem síndrome de Down, e é realmente um presente assim nas nossas vidas, emana luz, nos ensina diariamente. Desde que eu nasci, eu convivo com ela e aprendo todos os dias. Então, né, eu falo que a gente é muito grata assim por ter ela no nosso meio, sabe? A gente se sente privilegiado por isso. E sou casada com o Rafael, mãe do Paulo Antônio. Tive um filho antes do Paulo Antônio, que virou estrelinha também. Tive pré-eclâmpsia, perdi ele com 6 meses, perdão, 26 semanas, né? E é isso, né? Coisas que acontecem aí na vida, que é altos e baixos, e mesmo quando a coisa não é boa, a gente tem que tentar tirar uma coisa boa daquilo, fazer jus ao meu nome, né, Poliana, aí do livro, com 2 L's, Y, 2 N's, não sei se você conhece, Rodrigo, o Jogo do Contente, da Poliana, e tudo Já que ouviu falar. acontecia de vida, na vida dela, sempre via o lado positivo, o lado bom, e assim a gente vai levando, né? Magabi, segura que hoje é emoção, hein? Já deu quase que o spoiler completo. Aqui, e nessa casa lá em Carmópolis, você cresceu lá em Carmópolis, você é de Carmópolis e cresceu em Oliveira. Vamos falar um pouco, quando seus pais eram vivos, tenho certeza que é uma casa assim de muita alegria, porque tem 2 vozes potentes locutoras e uma super amada da galera. Como que foi a infância da Poli com as 2 irmãs? Quais que eram as brincadeiras? O que você mais lembra, assim, aquela memória forte? Você fala, Rodrigo, era tão bom lá em Oliveira, quando acontecia isso, isso e isso. Poli criança, vamos dar que fecha o olho e viaja na Poli criança. Nossa, Rodrigo, a gente volta no tempo. Volta, viu? volta. Um filme passa na cabeça. Morava na Rua Misericórdia, lá em Oliveira, Rua da Misericórdia. E assim, era em casa, uma casa bem espaçosa e... Não, fica até arrepiada de lembrar, Que né? bom, que bom. A gente ia pra rua brincar com as amigas, amigos, né, vizinhos ali, e brincava de rouba-bandeira, de pique-esconde, pique-pega. Pera, uva, maçã e salada mista. Também. Quem nunca? Com certeza. Casinha, né? A gente gostava muito de brincar de casinha, de lojinha. É daquela época também que ficava na rua batendo papo com as amigas, na calçada. Não, a gente não tinha. Via televisão muito pouco. Todo mundo fala isso aqui. De vez em quando, assim, nossa, que coisa boa, viu? Assim, todos os convidados que a gente traz aqui, não porque é 30 mais, 40 mais, a gente já trouxe pessoas até mais novas, e eu sempre não canso de falar que isso aqui estragou a geração de hoje, sabe? É muita coisa boa, mas muita coisa ruim também, porque nessa época todo mundo brincou, todo mundo que vem aqui, quase que as mesmas brincadeiras, mente altas, rouba bandeira, pique-esconde, pera, uva, maçã e salada mista e tal, e todo mundo se emociona, fala, nossa, mas que saudade, porque a gente tem essa ânsia de ser adulto, depois suspira pra voltar pra infância, né? Verdade. Porque a vida de adulto não é fácil não, não é brincadeira não, viu, Poli? Responsabilidade, nossa, né? E aí, você lá em Oliveira brincando e tal, aí começa a era escola, né? Como é que foi a escola de 1ª a 4ª série com as irmãs, as amigas? Conta um pouquinho aí. A sua irmã que é a do meio, né? Que tem síndrome de Down. Sim, a Paula estudou por um tempo em escola regular. Sim. Né? A gente até ia junto pra escola, assim. A gente sempre foi muito amiga. Né? Lá em casa, assim, a gente é muito próxima, assim, de 2 em 2 anos. A Abel mais velha, depois veio a Paula, ela de 76, a Paula de 78 e eu de 80. E a gente sempre conviveu muito Faltou junto. televisão lá pra turma, hein? Um atrás do outro, uma carreirinha. Tá vendo? Eita. Mas, e a gente sempre ia pra escola junto, sempre fazia tudo junto, eu e a Paula, assim, a gente era muito próxima. A Bel também, mas a Bel, depois de uma certa idade, já ficou, né, adolescente primeira, aquela coisa E assim, você né, estudou com a sua irmã, que é locutora também, né? Porque a Paula... E a Paula é do meio. A Paula, ela estudou em escola especial ou em escola normal? Estudou por um tempo em escola regular, Sim. Normal, e depois foi para especial, para pai. Entendi. Né? Mas eu tenho ótimas lembranças desse período, a escola de esmagador continentino que eu fiz. Lá em Oliveira. Era de 1ª a 4ª, né? Hoje mudou, né? Hoje é primeira quinta, 4ª virou 5ª. E aí, não sei, nono ano. 8ª virou então, da 9ª. 1ª a 4ª foi em Oliveira. Foi em Oliveira. Aí eu fui para Divinópolis com 10, 11 anos. Aí, a 5ª série eu já fiz em Divinópolis. Meus pais trabalhavam no Banco do Brasil, foram transferidos. E aí eu já estudei numa escola religiosa lá em Divinópolis, né? E
tenho ótimas lembranças também. E, assim, ali eu já estava entrando na adolescência, né? Começando a namorar, aquele ciclo de amizades ali. Então, eu tenho ótimas lembranças também de Divinópolis. Deixei algumas Vamos falar desse raízes colégio, lá. então. Lá em Oliveira foi de 1ª a 4ª série. Isso. Normal, passamos. Boa aluna, boa, né? Que inteligente, dá pra ver, de espontânea e Obrigada. tal. Gentileza sua, Rodrigo. Boa Mas aluna. nunca tomei bomba. A mamãe e o papai já foi chamado lá na escola? Que eu me lembro, não. Graças a Deus, né? Mas a gente sempre foi focada, É, né? dona Sônia, a senhora foi tão chamada na escola com seu filho, né, dona Sônia? Ah, faz parte, dona Sônia, né? Isso aí acontece. E aí, no colégio que você estudou lá, já com a sua irmã, que também é locutora, aí eu creio que nessa fase aí já da adolescência da Paula, ela já estava estudando em escola especial e tal, aí você e sua irmã, ou a Paula também, todo mundo estudou nessa mesma escola, foi separado, conta do colégio, da 6ª até a 8ª. Ai, já foi em Divinópolis, no Instituto. Não, lá a Paula já foi para a escola especial. Sim. E assim, a gente estudava todas de manhã, e eu tenho muitas lembranças, assim, dessa época, que eu que chamava a Paula, levava ela para pegar o ônibus para ir para a escola, e depois ia para minha escola. Uhum. E a Paula sempre foi mais devagar para arrumar, né? Então eu lembro direitinho que eu acordava às 5 horas da manhã, chamava ela, aí eu deixava ela sentadinha na cama, arrumando, porque assim, ela é muito vaidosa. Sim. E coloca as pérolas. Imagino, E sempre foi assim. imagino. Pérolas, penteia o cabelo e se ajeita toda. E nisso eu até deitava e dormia mais uma meia horinha, sabe? Deixava ela arrumando.